Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Oi, pessoal, estamos juntos aí mais uma vez para dar continuidade no nosso estudo, tá bom? Vou compartilhar minha tela com você da lição 16, onde nós vamos abordar agora em três lições, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, tá bom? Então, nós vamos ter aí uma sequência de lições que vai falar sobre o Espírito Santo. E nós vamos usar para efeito didático, nós vamos usar essas três lições seguindo uma sequência, chamando, né, a atuação do Espírito Santo em três medidas. Então, aqui nós vamos falar da primeira medida do Espírito Santo, depois da segunda e a terceira. Então, a primeira nós vamos falar sobre a presença interior do Espírito Santo. Na segunda, sobre o batismo com o Espírito Santo. E na terceira, os dons milagrosos do Espírito Santo. Então, eu espero aí poder nos ajudar a compreender esse assunto tão lindo, que, na verdade, tem a ver com aquilo que Deus fez por nós e nos dá o privilégio de participar daquilo que é dele. Tá bom? Então, vamos lá. A única fonte de informação sobre o Espírito Santo é a Bíblia. Tá? Você não vai encontrar isso em livro de história, em livro de psicologia, não vai encontrar. A única fonte que vai falar sobre o Espírito Santo é a Bíblia. Então, a Bíblia, na verdade, como a gente fala desde o início do nosso curso, ela é a nossa autoridade, tá bom? Então, toda a nossa doutrina, ensinamento e pensamento sobre o Espírito Santo tem que ser baseados na palavra de Deus. Então, para a gente realmente entender que a nossa única autoridade para falar sobre o Espírito Santo é a Bíblia Sagrada, tá bom? Ou a Escritura, né? A Escritura, ou a Palavra de Deus. Então, aí você usa o termo que você achar interessante, tá bom? O Espírito Santo, ele é muito importante na vida do cristão hoje. Então, nós vamos estudar alguns aspectos relacionados ao Espírito Santo em três lições, como já mencionei, tá bom? Existe muito que não conhecemos, a gente tem que reconhecer a nossa finitude quando a gente vai tratar de um assunto tão complexo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se proteger de falsas doutrinas que existem em torno do assunto, tá ok? Mas existe muito que nós não conhecemos, e com certeza ele age de muitas outras maneiras que não estão sendo mencionadas aqui neste estudo, tá bom? Mas nós vamos falar o suficiente para que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida, tá bom? Precisamos notar, em primeiro lugar, isso aqui é importantíssimo, tá bom? Em primeiro lugar, que Jesus foi o único, não teve outro, tá bom? Não teve outro. Que recebeu o Espírito Santo sem limitações, não é? Imagina se eu e você recebesse o Espírito sem limitações. Quem nós seríamos? Já imaginou isso? Então, pois aquele que Deus enviou, Jesus,
fala as palavras de Deus. Ele dá o Espírito sem limitações. Sem limitações. Então, Jesus é o único que recebeu o Espírito sem limitações. Mas nós lemos na carta de Paulo aos Efésios que todos os seguidores de Jesus receberam o Espírito por medida, ou seja, com limitações, tá bom? E diz o trecho lá que, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, tá bom? Se você ler Efésios capítulo 4, de 1 em diante, você vai perceber que o Espírito é mencionado, tá bom? Juntamente com a graça, ou seja, o Espírito é uma graça divina. Porém, nós recebemos uma medida do Espírito em nós, tá bom? Onde a atuação, ela vai depender da vontade de Deus. Agora, existe algo relacionado ao assunto que está disponível a todos os seres humanos, com um propósito bem específico, que é justamente a presença interior do Espírito Santo. E aí cabe uma pergunta: quando é que recebemos o Espírito Santo? Nós já estudamos sobre isso, não é? Então você, nesse momento, é capaz de responder a pergunta: quando é que recebemos o Espírito Santo, que está disponível a todas as pessoas? Essa é a primeira medida, tá bom? Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Alguém quer escrever aí? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Giovana. No batismo. É isso mesmo. Vocês poderiam, a Giovana também, se achar por bem, citar alguma escritura que nós já mencionamos e que confirma esse fato, que o Espírito Santo é dado no batismo. Alguém lembra de alguma escritura? Se lembrar, escreve aí. Enquanto isso, eu vou aqui tratando com você, tá bom? Você lembra de alguma escritura? Deixa eu ver se você lembra. Lembra? Atos 2, 37 ou 42. Romanos 6, 4. Oi? Romanos 6, 4. Lá em Romanos 6, 4, ele não vai falar diretamente do Espírito, né? Que a gente recebe o Espírito. Lá não vai falar diretamente. Em Romanos capítulo 8 vai falar. Em Romanos 6, 4, vai dizer assim, ó, se eu não me engano. Fomos, pois, sepultados com ele, Jesus, né, no batismo. Né? Mas ali não fala no assunto do Espírito Santo ainda, tá bom? Mas é óbvio que você vai precisar fazer a ligação daquele trecho com Atos capítulo 2, porque está relacionado, tá bom? Eu quis aqui tentar trazer à sua memória textos que falam diretamente sobre o assunto. Atos capítulo 8, de Filipe, é o mesmo caso de Romanos, tá bom? Ele não vai falar diretamente, mas nós temos que relacionar com outras escrituras. Mas por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, você pode citar um texto em que não cite o assunto, e é justamente esse trecho que as pessoas usam para defender suas ideias. Tá bom? Você quer ver um texto que a pessoa usa para dizer que não precisa de batismo, por exemplo? É João capítulo 3, verso 16. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, lá está dizendo que só precisa crer, então não precisa batizar. Tá? Deu para entender? Então, se esforce o máximo que você puder para fazer relações com o texto bíblico.
Então, aquilo que está em Romanos, capítulo 6, está relacionado com Atos, capítulo 2. Aquilo que está em Atos, capítulo 8, está relacionado com Atos 2. Mas também com outros textos que a gente pode ler, tá bom? Mas, de qualquer modo, aí, muito obrigado, espero que ajude. A gente dá para você essa direção, tá? Então, conforme a Escritura, é no ato do batismo nas águas, né, onde recebemos aí o perdão dos pecados, a salvação e o dom do Espírito Santo. Agora, qual é o propósito do dom do Espírito Santo em nós? Da presença de Deus, não é? Tá bom? Vai pensando aí. Pedro respondeu, Atos 2:38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Jesus, na verdade, ele havia prometido isso em João, capítulo 7, do 37 ao 39, não é? Do seu interior fluirão rios de água viva. Ele dizia isso falando do Espírito que mais tarde receberiam. Então, você está vendo? É a relação, você relacionar aquilo que está sendo dito com aquilo que foi dito em outros lugares. Então, Jesus fez a promessa e ela é cumprida em Atos capítulo 2, que a gente já estudou. Agora, eu perguntei, qual é o propósito do Espírito Santo, tá bom? Enquanto você pensa, outra escritura, olha. Nós somos testemunhas destas coisas. Aqui é um discurso, né, de Pedro perante o Sinédrio, tá? Eles estão passando dificuldade lá, mas ele vai falar essas palavras. Somos testemunhas destas coisas. Que coisas? Jesus morreu, vocês mataram ele, vocês são responsáveis, enfim. Bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Quem são essas pessoas que Deus deu o Espírito Santo porque o obedeceram? O que essas pessoas fizeram? O que é essa atitude de obediência? Alguém gostaria de colocar aí? Quem são essas pessoas que Deus concedeu o Espírito porque lhe obedeceu? Quem são essas pessoas? Então vai aí, enquanto você pensa, não, então vamos lá. A palavra dom, como já falamos, significa presente, ou seja, Deus presente na vida do cristão. Mas qual é o propósito disso? Nós já falamos também na lição 7 e 8, nós tratamos do assunto da salvação como uma dádiva. E Deus nos dá o Espírito com um propósito. Então, qual é esse propósito? Alguém lembra? Vamos ver, então vou avançar, se você lembrar, você coloca. Então, vamos ler agora, nesse trecho aí, olha. Por exemplo, Atos 2:41. Opa, chegou alguma coisa aqui, vamos ver. Bom, isso, Reinaldo. Para os apóstolos, era para eles lembrarem de tudo. Mas agora nós estamos falando da presença interior em nós, em todas as pessoas. Qual é o propósito disso? Isso, não é? Alguém colocou aqui, nos selar, foi o Danilo, como sua propriedade, tá bom? Isso é importante, ok? Nós vamos falar sobre isso depois, bem rapidinho também. Mas o propósito do Espírito em nós é nos selar como propriedade de Deus. Já na vida dos apóstolos, tinha outros propósitos. Lembra que as medidas são diferentes que Deus dá. O Espírito é o mesmo, mas a atuação é diferente, tá bom? Enfim, olha Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000. Aí eu pergunto para você. Pergunto aí, ó. Quantas pessoas foram batizadas naquele dia? Nas águas. Quantas pessoas? Aí você sabe que foram 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Só que agora tem uma pergunta. Vamos ver
para você, olha. Quantas delas receberam o Espírito Santo? Quantas delas? Alguém gostaria de colocar aí? Por que estou fazendo essa pergunta? Porque o mundo religioso, ele ensina assim. Você é batizado e depois você tem que buscar o Espírito. Na Escritura, Deus diz, você é batizado e eu te dou o Espírito. 3.000 foram batizados. Quantas dessas 3.000 receberam o Espírito? Vamos ver, não é? Vamos ver aqui. Ok, opa, agora chegou um monte. Todas que foram batizadas. Essa é a melhor resposta, Reinaldo. Muito bom. 3.000 aproximadamente, é isso mesmo. Todas que foram batizadas. Melhor resposta mesmo, não é? E está aí na sua lição, olha. Todas elas. Por quê? Todas elas. Porque esta foi a promessa do mandamento de Atos, capítulo 2, verso 38. Portanto, nós podemos afirmar, baseado naquilo que Deus disse e prometeu, que naquele dia existia uma igreja de quase 3.000 pessoas e todas elas tinham o Espírito Santo, sem exceção. Tenho amigos, escreveu a Giovana, que querem ser batizados, creio, com o Espírito Santo antes, para depois se batizarem nas águas. Nós vamos tratar desse assunto, Giovana, na próxima lição, vai ser semana que vem. Se você tiver aquela paciência, aí nós vamos explicar. Porque realmente, por que eles querem isso? É porque eles estão sendo ensinados dessa maneira, não é? Mas isso não é possível a nós. Não é possível. Pela Escritura. Agora, nós vamos analisar os dois casos em que isso ocorreu. Então, quais eram os propósitos? Nós vamos falar sobre isso semana que vem, tá bom? Eu espero que... Agora, a gente precisa entender, por exemplo, se eu perguntasse para eles, por que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Provavelmente, ele diria, provavelmente, é porque eu quero falar em línguas. Aí eu perguntaria, mas para que você quer falar em línguas? Entendeu? Qual é o propósito de Deus dar esse dom para você? Está entendendo? Então, com essa atitude, as pessoas desprezam aquilo que é mais importante. E o que é mais importante quando Deus fez a promessa do Espírito em nós, no ato do batismo? É nos dar a garantia de que nós somos propriedade sua. Isso é o mais importante. Línguas não é o mais importante. Mas eu vou deixar para a gente entrar nesse assunto semana que vem. Se for possível, tá? Tudo bem? Agora, vamos lá então? Olha, o que é o dom do Espírito Santo? Nós já falamos, então aqui vou mais rápido. Olha lá. Olha esse trecho de Romanos. Até a Giovana, preste atenção nesse trecho aí, olha. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você já conheceu alguém, coloca aí se você já conheceu alguém, que já foi batizado nas águas, mas não tem o Espírito? Ela diz que não tem, porque ela está buscando. Você já conheceu alguém assim? Coloca aí se você conheceu. Sim, conheci, professor. Conheci alguém que foi batizado nas águas, mas não tinha o Espírito. Dizia que não tinha. O Carlos disse que sim. O Reinaldo, sim, já. Colocou até uma mãozinha assim na cabeça, assim, na testa. Assim. Como é que pode, né, Reinaldo? Agora, eu pergunto para você. Deixa eu perguntar para você agora, fazer outra pergunta. Sim. Eita, não, agora chegou um monte, né? Já ouvi dizerem que querem receber o batismo com o Espírito Santo, para enaltecer o próprio Espírito.
Isso é coisa da pessoa, né? Não da palavra, né? Mas nós vamos abordar esse assunto semana que vem, tá? Se Deus permitir, né? Jesus não voltar. E olha, tomara que volte, viu? Porque eu tô doido para ir também, tá? Vamos lá, né? Mas vamos ficar na terra por enquanto, né? Enquanto ele der vida. Bom, agora eu pergunto para você, baseado nesse trecho, se alguém foi batizado nas águas, alguém, mas disseram para ele que ele tem que buscar o Espírito, então ele não tem ainda, né? Qual é a condição dele perante Deus? Baseado nesse trecho aí que nós estamos lendo. Alguém consegue responder para mim rapidinho? Qual é a condição dele perante Deus? Se ele não tem o Espírito... Opa, chegou aqui alguma coisa. Não pertence a Cristo. Isso, está perdido, porque não tem Cristo. E por que que está perdido? Obrigado, Odair, obrigado, Reinaldo. E por que que está perdido? Porque o Espírito é a garantia que nós temos. Se ele não tem a garantia, como é que ele vai entrar? Olha aqui, como a falsa doutrina, ela prejudica as pessoas. Como prejudica? Continuando. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. 3 vezes. Esta leitura diz que o Espírito habita em vocês. Então, o dom do Espírito Santo é a presença interior, a habitação do Espírito na vida de cada cristão, que foi ensinado. Então, se você não foi ensinado, eu diria para você avaliar bem o que você fez. Porque se você disser para mim, eu estava orando e o Espírito veio. Bom, foi essa maneira que Deus deixou para a gente ter o Espírito dentro de nós? Mas os apóstolos receberam. Então, é outra situação, é outra promessa, é outro propósito. E nós vamos avaliar isso também em breve. Mas vamos lá. 3 vezes, desde que Deus habita, o Espírito habita. O Espírito habita em vocês. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Será que não é importante a gente levar em consideração o que Deus falou, que Ele dá no ato do batismo porque Ele quer morar dentro da gente? Você tem noção do valor que isso deve ter para nós? Bom, eu me regozijo muito em saber disso. O dom do Espírito Santo é a presença interior, a habitação do Espírito na vida de cada cristão e a garantia de que pertencemos a Cristo. Pois está escrito: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, tem muitas pessoas hoje em igrejas, denominações religiosas, que estão perdidas e não sabem. Por quê? Porque disseram para elas que o Espírito não é dado no batismo, contrariando o que diz a Escritura. E aí disseram para elas que ela tem que buscar e que ela tem que falar em línguas. Será? Será? Quem daqueles 3.000 falou em línguas depois do batismo? O Espírito Santo é outro auxiliador que Jesus prometeu que viria para estar conosco no lugar dele. Perfeito. Lembrando Jesus. Lembrando Jesus. Obrigado, Reinaldo. É isso mesmo. Tá bom? Então, gente, vamos valorizar o que está escrito. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez.
terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição, e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.